Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, no item 10. E nesse vídeo vamos aprofundar o ensino fundamental da doutrina espírita sobre a evolução do espírito e o papel das dificuldades em nossa jornada. Através da reflexão sobre a pureza necessária para alcançar a felicidade plena, entenderemos como as provas e as expiações que enfrentamos na vida funcionam como instrumentos de cura e progresso moral. Veremos também a analogia dos espíritos como passageiros de um navio, impedidos de acessar mundos felizes enquanto ainda carregam imperfeições, e como o sofrimento, quando aceito com resignação, torna-se um remédio poderoso para o nosso crescimento espiritual. Esse estudo nos convida a olhar a adversidade sob um novo prisma, trazendo a esperança e a motivação para enfrentá-las com paciência e fé. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado escuro. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a quem a portem, até que se hajam expurgado. Veja que esse trecho usa uma analogia para esclarecer com a pureza moral essencial para a felicidade plena do espírito. Na doutrina espírita, a felicidade completa não é possível enquanto o espírito não estiver livre das imperfeições ou das máculas, que são as falhas morais, como vícios, erros e más atitudes. Os mundos ditosos representam planos espirituais superiores, onde há paz, felicidade, e os espíritos ainda imperfeitos não podem acessar esses lugares até que se purifiquem. A analogia do navio e dos pestosos ajuda a compreender essa ideia. Imagine o navio viajando para uma cidade, um mundo feliz. Nele viajam passageiros infectados por uma doença contagiosa, os pestosos, ou espíritos com imperfeições. Esses passageiros não podem entrar na cidade para evitar contaminar os habitantes e precisam passar por um período de quarentena ou tratamento para se curar. No caso dos espíritos, isso significa uma purificação das imperfeições. Então, assim como os passageiros dos navios precisam se curar, os espíritos precisam evoluir moralmente para ganhar acesso aos mundos felizes. Esta explicação mostra que, segundo a doutrina espírita, a felicidade perfeita depende da pureza espiritual que se conquista um pouco a pouco, especialmente através da vivência de provas e expiações que auxiliam na transformação moral do espírito. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Então veja que, nesse trecho, é destacado que a purificação do espírito acontece gradualmente através das múltiplas vidas corpóreas, ou seja, das várias encarnações que ele vivencia. A ideia é que o espírito não se aperfeiçoa de uma só vez, mas sim um pouco a pouco, sendo cada existência uma oportunidade para aprender, corrigir erros e eliminar defeitos morais. A experiência no corpo físico traz desafios, escolhas e ensinamentos que ajudam o espírito a se limpar das imperfeições acumuladas. Essas existências sucessivas funcionam como um processo contínuo de lapidação moral, não qual o espírito vai se transformar e se aproximar da precisão para alcançar melhorias superiores de existência e maior felicidade. As provas da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Então veja que esse trecho ensina que as dificuldades e os desafios que enfrentamos na vida servem como instrumentos de crescimento espiritual. Quando o espírito passa por essas provas com paciência, com coragem, com resignação, ele avança moralmente e evolui. Apoiar-se bem às provas significa superar os obstáculos sem revolta, sem queixas ou desânimos, enxergando as oportunidades para aprender, corrigindo erros e fortalecendo virtudes como a paciência, a fé e o amor ao próximo.
Então, dessa forma, o sofrimento deixa de ser um peso ou um castigo inútil e se torna um meio eficaz para o progresso do espírito, impulsionando o seu desenvolvimento rumo à perfeição. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Então, nesse trecho, as provocações ou sofrimentos da vida são chamados de expiações, porque têm a função de apagar as faltas, ou seja, as consequências de erros e faltas morais cometidas em vidas anteriores ou até mesmo na atual. Essas expiações são como um processo de purificação do espírito, eliminando as impurezas morais e ajudando a compensar os débitos espirituais que os espíritos acumularam. Portanto, o sofrimento pode ser visto não como castigo, mas como um mecanismo justo e necessário para que o espírito se purifique, aprenda com as lições e avance em sua evolução, tornando-se cada vez mais moralmente aperfeiçoado. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então veja que aqui nós fazemos uma analogia entre sofrimento, que são as provas e as expiações que o espírito vai enfrentar, e um remédio que envelhece para curar uma doença. Nesse contexto, as chagas representam as imperfeições, as falhas morais, os subsídios espirituais que o espírito carrega. O remédio, que simboliza as dificuldades da vida, tem o papel de limpar essa impureza e promover a cura, ou seja, a purificação e o avanço moral do espírito. Assim como uma doença física precisa de tratamento para ser curada, o espírito precisa passar por essas experiências dolorosas para se purificar e evoluir. A ideia é que o sofrimento, quando aceito com resignação, ele cumpre uma função terapêutica e libertadora, ajudando a eliminar as imperfeições. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Então veja que a frase ela utiliza uma analogia médica para ilustrar a justiça e a sabedoria das provas e sofrimentos que o espírito enfrenta. Aqui, mal está se referindo às faltas, às imperfeições ou aos subsídios espirituais que o espírito possui. Então, quanto maiores ou mais profundas são essas imperfeições, mais intensa ou rigorosa precisa ser as provas e as expiações, ou seja, o remédio para que essas falhas sejam corrigidas e o espírito purificado. Isso significa que o sofrimento, quando proporcional à gravidade dos erros, ele vai atuar com força suficiente para que a transformação moral necessária aconteça. E dessa forma, o remédio mais forte ele acaba sendo justo, pois corresponde à necessidade de cura do espírito, possibilitando dessa forma a eliminação dessas imperfeições e o avanço em sua evolução. Essa ideia reforça que o sofrimento serve a um propósito educativo e reparador e nunca é arbitrário ou injusto. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Então veja que aqui nós temos uma lição profunda sobre o valor do sofrimento na evolução espiritual. Ele explica que quem passa por grandes dificuldades ou sofrimentos deve entender muito que esses sofrimentos são consequências de faltas ou erros do passado que ainda precisam ser reparados. Isso é, há subsídios a expiar. Reconhecer isso com consequência ajuda o espírito a aceitar o sofrimento com mais serenidade e humildade. E dessa forma, deve-se sentir alegria, esperança e confiança na ideia de que esse sofrimento é temporário e tem a finalidade de promover a sua cura e evolução espiritual. Assim como um doente que sabe que o remédio vai curá-lo, o espírito deve enfrentar o sofrimento com um passo para a sua melhoria e libertação das imperfeições. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar.
Então veja que aqui a frase ela destaca a importância da atitude do espírito diante do sofrimento, para que ele seja eficaz em relação ao instrumento de crescimento. Veja, dele depende significa que cabe ao próprio espírito, pela sua resignação, pela acessibilidade serena e paciente das dificuldades. Cabe a ele transformar o sofrimento em algo proveitoso, em aprendizado e purificação moral. Então, se o espírito reage com impaciência, com revolta, desanimando, ele estraga o fruto, ou seja, não aproveita os benefícios que o sofrimento poderia trazer. Essa postura negativa pode impedir o progresso e até trazer com que o espírito precise enfrentar novamente as mesmas provas para aprender a lição, ou seja, terá de recomeçar o processo de expiação e evolução. E dessa forma, como o espírito enfrenta suas dificuldades, influencia diretamente no seu avanço. A paciência e a facilidade facilitam o sofrimento útil e a transformação, enquanto a impaciência pode atrasar a evolução.